Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje fora de casa contra o Bahia. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, enfim, uma boa notícia para o torcedor tricolor. O presidente Júlio Casares tomou frente e quitou na semana passada todas as pendências com o elenco do São Paulo. Faltava o pagamento do prêmio pela classificação para a Libertadores via Brasileirão de 2024, além de direitos de imagem, em alguns casos com um mês de atraso, em outros casos até 2 meses de atraso. A quitação se deu de forma à vista para os atletas na semana passada. Não há mais pendências com o elenco. O pagamento de salários em carteira seguia rigorosamente em dia, até porque o São Paulo tem a preocupação de perder atletas via justiça. A curiosidade é que todas essas quitações, pagamento de bastante dinheiro, foi feito antes do jogo contra o Mirassol, aquela derrota horrorosa por 2-0 no Morumbi, causando chateação e irritação entre dirigentes do São Paulo, algo como, especialmente depois de um enorme esforço para fazer essa quitação, São Paulo vai presentear a diretoria com uma das piores atuações. Só para completar outra notícia importante, foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares, quem negociou e acertou a renovação de 3 atletas das categorias de base super promissores, o Mike, o Igor Felisberto, além do Paulinho. Só para completar, é importante esclarecer, cheguei a ler nas redes sociais, a informação de que o São Paulo tem dinheiro a receber do PSG em caso de atuações do Beraldo por lá. O Beraldo já tem 49 partidas com pelo menos 45 minutos e assim que completasse 60 jogos, de acordo com a matéria, o São Paulo embolsaria 1 milhão de euros. Consultei uma das pessoas que cuidaram da negociação com o PSG e a garantia é de que não há nada no contrato que preveja algo nesse sentido. O PSG pagou 20 milhões de euros e não deve mais nada ao São Paulo, não há cláusula de bônus. Se o PSG for, por exemplo, campeão da Liga dos Campeões nesse sábado contra a Inter de Milão, não há nenhuma bonificação, fica o negócio pelos 20 milhões de euros realmente. É dia do São Paulo tentar se recuperar no Brasileirão. Até agora, com 10 jogos disputados, o tricolor venceu apenas 2 no campeonato e vem de derrota para o Mirassol. Vamos dar uma olhadinha no time que o técnico Luiz Beldia deve escalar para encarar o Bahia às 6h30 em Salvador. Olha só, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilha e Alves, Luciano, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Você gosta desse time, Basejo? É o que tem para hoje, né? É o que tem de melhor? É o que tem de melhor, porque o André Silva vem de uma sequência grande, sentiu no último jogo, né? E está suspenso também. De uma forma ou de outra não poderia atuar. O Alisson também está suspenso, então fica difícil pensar no meio-campo com o principal jogador ali da estrutura ali do meio-campo do São Paulo. Lucas fora, Oscar fora, enfim. O São Paulo tem uma extensa lista de desfalques e a maioria desses jogadores só voltam depois da pausa para a Copa do Mundo. Então, eles vão tirar férias, Basejo? Tirar uns dias de férias? Vão tirar. A expectativa é que eles tirem 10 dias mais ou menos de folga e depois voltem a trabalhar, fazer uma intertemporada. Agora, esse jogo é uma oportunidade para a garotada de Cotia mostrar o seu valor. Muitos jogadores lesionados, alguns jogadores suspensos. E aí é a hora do Rian Francisco mostrar futebol, é a hora do Lucas Ferreira mostrar futebol. Aliás, depois que ele renovou o contrato, ele teve uma queda de desempenho bastante notável. E o que é normal, porque ele ainda é jovem, está dando seus primeiros passos no time profissional, essa oscilação faz parte, mas isso é um fato. O Alves também começou muito bem e agora deu uma caída, então é um jogo para a garotada aparecer. Agora, contra o Bahia do Rogério Ceni, que foi eliminado da Libertadores no meio de semana e vai jogar em casa, precisando se redimir, é uma parada duríssima para o São Paulo, que também precisa acordar no Campeonato Brasileiro. É um jogo duríssimo para o São Paulo. Rogério Ceni, como técnico, nunca ganhou do São Paulo. Foram 11 confrontos, 9 derrotas e 2 empates. Inclusive, as 3 vezes que ele enfrentou o São Paulo pelo Bahia, ele perdeu os 3 jogos. E é um tabu aí que precisa ser quebrado. E é a grande chance para ele quebrar esse tabu, porque, de fato, o São Paulo está muito desmantelado para esse jogo. A hora e o Bahia agora, tá forte. Né? A hora é agora. E eu acho que o Bahia é bem favorito para essa partida aí. Arnaldo, vamos lá. Vai ter baixas para variar, né? Isso já é uma natural do São Paulo, mas vai ter volta e vai ter coisas interessantes. Pelo menos o torcedor pode gostar da escalação ou de novidades aí, certo?
Certo, talvez pela novidade na escalação, mas eu acho que o São Paulo vai muito mutilado para jogar fora de casa. Se a gente vai ter uma novidade interessante na escalação, a gente vai ter também um banco bem, bem reduzido, né? Como tem sido nas últimas partidas. Na verdade, né, Tironi, 2 retornos importantes do departamento médico, aqueles 2 que não tinham lesão, né? O Luca, ele tinha aquele entorse no tornozelo, mas era uma coisa leve, né? Ficou 2 partidas fora, então ele volta a se relacionar, trabalhou normal essas últimas sessões de treinamento, passa a ser uma opção importante, ele vinha sendo utilizado sobretudo nos segundos tempos, né? E o Cédric, que na verdade foi preservado com dores na panturrilha na partida da Libertadores, mas os outros que estão contundidos há mais tempo não voltam ainda, nenhum daquela lista gigante de 10 nomes. Talvez um ou outro para o jogo contra o Vasco, que é daqui a 10 dias antes da parada, né? Muita gente acha que vai parar agora para a data FIFA, para um pouquinho, mas ainda tem o Vasco na quinta-feira. Então, Lucas e Cédric voltam. Em compensação, o São Paulo tem desta vez 2 desfalques por suspensão, né? Contra o Tadieri só tinha o Alisson suspenso. Agora tem o Alisson de novo e o André Silva suspenso no Brasileiro. Também é desfalque para a partida de Salvador. O André Silva que também estava jogando todas, né? Também estava esgotado. E aí a novidade que eu falei que vai pintar tá aí. Tá nessa questão aí porque o André Silva não vai jogar. O Alisson faz falta, já fez falta ali contra o Tajeres, achei. Mas pelo menos agora são 2 jogos que ele vai estar fora e vai dar uma recuperada. E agora vai jogar só contra o Vasco lá na frente, ainda bem, né? Para o cara dar um descanso, pelo menos isso. O André Silva não joga quem joga. Joga ele mesmo. Rian Francisco, o cara mais desejado pela torcida. Põe o Rian, põe o Rian, põe o Rian. Vai jogar o Rian. Deu até entrevista na TV oficial do São Paulo sobre a sua entrada como titular. Não é um jogo simples, né? O cara vai jogar fora de casa contra o Bahia, que é um time bom e tal, mas enfim, vai jogar, vai pro jogo. O Zubeldia tinha até já anunciado, na última coletiva pós-Tadieres, a presença do Rian no lugar do André. De fato, deu entrevista, tal, se preparou para essa partida. Ele teve uma outra oportunidade em circunstâncias parecidas contra o Ceará em Fortaleza, que não é fácil também, né? Jogar no Castelão, jogar na Arena Futebol, mas na verdade é uma grande oportunidade para começar jogando entre os titulares do time num jogo muito importante. Aí a questão, são 2, né? A questão tática, técnica e a questão física, né? Contra o Ceará, ele teve câimbras com 15 minutos do segundo tempo e teve que ser substituído. Foi a primeira troca, né? Essa é uma questão, a expectativa é que ele suporte mais, né? Essa era uma das questões também que fazia o André jogar mais tempo, né? As condições físicas do Rian, né? E agora é um desafio, porque não tem. Quer dizer, até tem centroavante na reserva, né? É a turma do sub-20 do cabeça raspada, né? Mas o Paulinho, reserva do Rian no sub-20, passa a ser agora reserva do Rian no profissional também. Ele que ainda não estreou pelo time, está na delegação também, mas é uma grande expectativa com o Rian, possivelmente formando a dupla com o Luciano, a dupla do segundo tempo, né, do jogo contra o Tadieres, né? E a tendência é que os 2 joguem. Mas aí a gente fica pensando o resto, né? Vai o Zubeldia para a dobra que ele está acostumado fora de casa? Porque agora ele tem o Cédric, então ele pode dobrar Cédric e Ferrarese e colocar o Ferreirão do outro lado. Ou manter a dobra que deu certo contra o Tadieres, inverter o Wendel e Enzo e colocar o Ferreirão do lado direito, como ele prefere jogar. Sim. Então, mas fora isso, acho que é isso, viu, Tironi? Agora, tem uma coisa que tem todos os poréns, né? O jogo difícil, tem a questão física do Rian. Primeiro eu queria saber por que você entende que tem a expectativa de que ele consiga aguentar mais dessa vez e não ficar cansado logo não, mas no começo teve alguma
diferença Sim. do... Porque o trabalho tem sido feito com ele para, inclusive, porque ele tem uma complexão física muito diferente das complexões físicas do Ferreirão e do Matheus Alves, né? Certo, mais E aí, franzino, tal. e pensa, vocês sabem, como jogam os centroavantes do São Paulo, como joga o Caleri e como joga o André. A quantidade de esforço que esses caras fazem, porque é quase é quase um náufrago, né? Então, o cara tem que se movimentar o jogo inteiro, marcar a pressão, ir para o embate, né? O centroavante de São Paulo normalmente se desgasta demais, né? O tipo de jogo. Se você notar que o Ferreirão também sai todo jogo, sendo que ele é muito bem preparado fisicamente. Houve uma primeira já oferta verbal do CSKA da Rússia por Matheus Alves, mas o São Paulo achou essa primeira conversa aí, valores muito baixos, e eu quero trazer bastidores para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, muita informação de mercado da bola que está cada vez mais quente, bastidores e tudo para vocês. Bom, vamos falar do Alves, né, Matheus Alves, que é um jogador que acaba chamando a atenção do mercado, e o CSKA não é de hoje que vem olhando, observando esse atleta. Numa primeira conversa, né, numa primeira oferta verbal, né, não teve ali, conversei com um dirigente do São Paulo que me disse que não tem nada no papel, né, nada por escrito. Tem uma oferta que chega a 8, né, 6 mais 2 de bônus ali, pode chegar a 8 de euros, e o São Paulo evidentemente recusa já logo de cara essa oferta e não vende por esse valor, achar um valor muito abaixo do que o São Paulo gostaria de negociar ou abrir conversas para negociar esse jogador. Pelo que eu tenho de apuração, 10 seria 10 com um bônus, né? A conversa começaria com 10 mais um bônus, podendo chegar até 15. Entre 12 e 15 seria algo para o São Paulo abrir conversas para negociar o Alves. Alves é uma joia do São Paulo, uma joia de Coutinho, um jogador que já é uma realidade hoje no time de cima, né, no time titular do São Paulo, tem sido titular em jogos importantes do São Paulo, como por exemplo lá contra o Tadieres na classificação, ou assegurando a primeira colocação na Libertadores, né, na fase de grupos da Libertadores. São Paulo é a segunda melhor campanha geral da Libertadores, ficando atrás do Palmeiras, e esperando o sorteio das oitavas na segunda-feira, esperando o sorteio das oitavas também na segunda-feira da Copa Betano do Brasil, né, e querendo retomar o Brasileirão aí também. Então é um São Paulo que está com seus garotos ali de emergência, e o Alves faz parte e vem ganhando visibilidade e obviamente desperta interesse do mercado. Lembrando que eu venho falando e venho noticiando aqui no canal, o São Paulo precisa fazer de 1 a 2 vendas nessa janela para equilibrar as contas, então vê com bons olhos uma venda, mas obviamente tem que ser algo que seja para valorizar o garoto, né? Vender a qualquer custo simplesmente porque precisa fazer caixa, porque é um jogador importante, é um jogador que eles entendem que está se valorizando cada vez mais nas atuações na equipe profissional. Então essa primeira conversa, descartada com esses valores apresentados de maneira verbal. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor joga hoje, agora fora de casa contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Alisson e o centroavante André Silva estão suspensos, assim como o Zubeldia, novamente fora. Por outro lado, o lateral Cedric e o atacante Luca estão de volta. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Bobadilha, Luciano, Lucas Ferreira, Cedric e Rian Francisco. E é um jogo muito importante para o São Paulo, né, galera? Buscar pontos mesmo jogando fora de casa. Porque o São Paulo perdeu muitos pontos, né, jogando em casa. Contra o Sport, contra o Fortaleza. Agora recentemente perdeu para o Mirassol. Então tem que começar a buscar esses pontos fora de casa. Resta apenas 2 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Hoje contra o Bahia e no dia 12 em casa contra o Vasco da Gama. E eu espero que com essa parada para o Mundial de Clubes
o tricolor volte melhor e recupere alguns jogadores que estão machucados, porque vai ter oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, depois em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Internacional. Então eu estou cansado, né, galera, de ouvir algumas desculpas de alguns comentaristas que defendem o Zubeldia. O São Paulo não venceu na estreia o Sport, é falta de elenco. Depois não venceu em casa o Fortaleza, tem vários jogadores machucados. Agora recentemente perdeu para o Mirassol em casa, o São Paulo jogou na terça-feira, agora já jogou no sábado. Então os jogadores estavam cansados, por isso que perdeu, que não sei o quê. Quando perde para o Palmeiras, jogou bem porque perdeu de pouco e por aí vai. No momento, o Palmeiras lidera com 22 pontos. Em segundo aparece o Flamengo com 21. Em terceiro, o Cruzeiro. Em quarto, o Bragantino. Em quinto, o Fluminense. Em sexto, o Ceará. Em sétimo, o Bahia. Em oitavo, o Corinthians. Em nono, o Mirassol. Em décimo, o Atlético Mineiro. Em 11º, o Botafogo. Em 12º, o Grêmio. Em 13º, o São Paulo, com apenas 12 pontos. 3 pontos à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o elenco do São Paulo é curto, que é fraco, que por isso não está muito bem no Campeonato Brasileiro, a gente vê o Mirassol em nono, o Bahia em sétimo, o Ceará em sexto, o Fluminense em quinto, o Bragantino em quarto. Então, será que vários entre esses times têm um elenco melhor que o do São Paulo, né, galera? E o tricolor recusou, então, uma proposta pelo meia Matheus Alves, que pode chegar a 51 milhões de reais. E, na minha opinião, faz muito bem o São Paulo. A gente vê até o Palmeiras recentemente vendendo o zagueiro Vitor Reis por mais de 200 milhões de reais. O São Paulo não pode perder um meia tão importante como o Matheus Alves por menos de 12 a 15 milhões de euros, né, galera? Não faz nenhum sentido. Até porque recentemente o São Paulo vendeu, o William Gomes por apenas 55 milhões de reais. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!